Talvez eu consiga, então eu falo que tem também. Se querer bater aqui, tá? Se querer bater aqui. Tá ótimo, não preocupando. Pessoal, a pedidos, vou tentar no finalzinho dessa aula, se tu correr bem, fazer um exercício da tarefa a pedidos. Eu te confesso, né, a gente já discutiu sobre isso, que é delicado realmente fazer muitos exercícios em sala, porque se o cara faz 5 exercícios, o cara acaba com a aula. Certo? Explicando tudo bonitinho, 5 exercícios acabou com a aula. E o ritmo realmente é intenso, né? A gente tem que manter um cronograma, são 8 apostilas que a gente tem para vencer até o final do ano. Mas como na turma do lado a aula não rendeu muito bem, eu acho que se a gente fizer a aula render bem, eu consigo acrescentar uns exercíciozinhos no final. Um aluno também me chamou na saída, um aluno, professor, dá uma olhadinha nesse exercício, eu dei uma dica para ele rápida no exercício. Às vezes o cara dá uma dica, né? Mas o cara consegue terminar o exercício em casa. Só com uma dica que o cara dá, isso às vezes é bacana. Porque quando o cara vai lá e resolve o exercício todo, né? Às vezes, em alguns casos, o cara está dando mais informação do que precisava. Mas olha só, galerinha. O negócio é o seguinte. Na Física C do volume 3, nós vamos precisar de tudo aquilo que nós estávamos estudando anteriormente, para poder compreender o que eu quero te mostrar. Eu quero que a gente possa, juntos, determinar qual é o campo elétrico e o potencial elétrico, a voltagem, no interior e no exterior de uma esfera condutora carregada. Vou te dizer que aqui foi a primeira vez que eu fiquei chateado com o Criador do Universo. Matematicamente chateado. Porque até então eu estava apaixonado pela física, né? Na tua idade um pouquinho mais novo, já estava encarnado na física. Porque aparentemente para mim ela explicava as coisas com facilidade, com tranquilidade e com uma lógica muito clara por trás, né? Para mim era tudo muito lógico. Pô, claro que tem que ser assim, tinha que ser assim. E quando eu estudei campo elétrico no interior de uma esfera carregada, eu fiquei esquisito, fiquei me sentindo mal. Mas por quê? O cara não me explicou a origem do fenômeno. Ele simplesmente falou, Otávio, o negócio é o seguinte, campo elétrico no interior da esfera, ele é zero, sempre zero, zero, zero no interior. Quando tu atinge o raio da esfera, ele dá um certo valor. E depois que tu desencosta do raio da esfera por fora, ele dá o dobro do valor e vai caindo com o passar do tempo. O cara, com o passar da distância. O cara desenhou isso para mim, queria que eu engolisse isso. Deus, o Criador do Universo, fez algo desse jeito? Que tem esse comportamento aqui? Não é possível. E eu passei muitos anos com essa dúvida no meu coração. Uns 5 anos atrás é que eu tive a paciência. Pô, tem que desmistificar isso. Sentei a bunda na cadeira e comecei a estudar um pouco o fenômeno por conta própria. Aí eu entendi que tinha que ser assim. Se não fosse assim, o campo elétrico no interior e no exterior de uma esfera, se não fosse assim, alguma coisa errada estaria acontecendo. Olha por quê. Vou começar analisando o centro da esfera. E eu peguei uma esfera com apenas 4 cargas positivas em excesso, tá vendo? 4 cargas. Professor, por que não bota 20 mil cargas? Porque ia ser difícil de provar o que está acontecendo, né? Eu peguei um caso bem idiota, onde apenas tenho 4 cargas em excesso. Tranquilo? Elas ficariam o mais longe possível uma da outra, né? E por isso elas ficam dispostas na superfície externa do corpo. Faz com o dedinho o campo elétrico que essa carga gera ali no centro. Obrigado. Vamos traçar, o aluno falou para cima, fiquei puto. Nessa altura do campeonato, tu não consegue determinar nem para onde é o campo elétrico, que Deus te proteja, meu querido. Porque aí a coisa tá feia. Quer dizer que até então tu não fez merda nenhuma de tarefa dessa matéria. E aí eu não sou mágico. Aqui, essa aqui. Oh, beleza. A distância é a mesma. A carga é a mesma, porque é um próton em excesso, não é isso? Concordas que esses vetores têm que ter o mesmo tamanho? São vetores, campo elétrico é vetorial, não é isso? Qual é o vetor resultante? 0. Então está confirmado esse primeiro ponto do gráfico, né? No centro, que é uma distância 0 do centro da esfera, o campo elétrico é 0. Tranquilo esse primeiro ponto, então? Beleza? De bola. Agora é que começa a ficar engraçado, ó. Eu não conseguia compreender inicialmente por que ali
ali o campo elétrico continuava dando zero. O professor nunca tinha feito a análise vetorial para mim disso. Aí eu em casa um dia, não, vou fazer essa análise vetorial, peraí, deixa eu ver. Esse cara gera um campo elétrico nesse ponto que aponta para lá. Tudo bem para vocês? Essa carga gera um campo elétrico que aponta para lá e tem o mesmo módulo da outra. Tranquilo até agora, galera? Essa carguinha gera um campo que aponta para lá e é menorzinho o vetor dela. Por que é menorzinho o vetor? A distância aumentou, o vetor diminuiu. A distância diminuiu, o vetor aumentou. Faz sentido? Tu concorda que esses são os vetores campos elétricos atuando na partícula? No ponto, aliás, não tem partícula nenhuma ali, é um ponto. Tudo bem para vocês? Vou fazer a soma vetorial desses caras. Eu vou pegar aqui o eixo X, vou pegar bem aqui perpendicularmente o eixo Y. Se eu fosse decompor esses vetores pequenininhos, dariam duas componentes para a direita, não é isso? Para o eixo X e duas componentes na vertical, no eixo Y. Só que olha o que acontece quando eu decomponho os vetores grandes. Tem duas componentes para a esquerda e concorda que essas componentes têm mais ou menos o mesmo tamanho das outras componentes? E as duas componentes grandes, galera, uma aponta para um lado e outra aponta para o outro. Às vezes parece que tem um cochicho no fundo, só uma alucinação auditiva. Então tá, aqui tem um outro vetor. Mas eu tô louco para pegar um babacão conversando na aula. Tô louco? Louco, aí tem que chamar o pai. Ô pai, olha só, pai, o investimentão que tá se fazendo. Show! Galerinha, olha só. Tranquilo que esses vetores se anulam? O grandão com o grandão? E os pequenininhos? E aqueles dois pra lá com esses dois pra cá? Caramba! Mesmo quando eu saí do centro, o ângulo entre os vetores fez com que o campo elétrico desse. E tu pode fazer análise vetorial aqui, ali, só não encosta na esfera. Se tu fizer análise vetorial em qualquer ponto do centro, se tu decompor os vetores, tu vai perceber que o campo elétrico dá zero. Então, beleza, isso aqui faz todo sentido. Todos, Opa, bolinha aberta. Bolinha aberta quer dizer que na superfície da esfera, o campo elétrico não é mais zero. Está dando um certo valor. Por que será que na superfície não está mais dando zero? Deixa eu ver. Fiz análise na parte interna. Deixa eu apagar os meus eixos aqui. Vamos analisar o que está acontecendo nesse ponto aqui, ó, bem na superfície. Tudo bem? Beleza? Galera, esse vetor e esse outro vetor, que antes estavam com um ângulo diferente entre eles, né? A boa parte deles estava se anulando, não era isso? Agora tu concorda que está anulando mais ainda? Eles estão quase um oposto ao outro? Se tu faz e outra, eu estou fazendo análise só com duas partículas, né? Se eu fosse fazer análise com mais partículas aqui e aqui, eu ia perceber que esses vetores, praticamente essas partículas que estão aqui empurram para lá o campo elétrico, né? Essas partículas daqui fazem o campo elétrico para lá. Esses vetores não estão quase opostos, então eles praticamente se anulam. Porém, esses caras aqui, as componentes deles estão todas para a direita. Tem alguma componente para a esquerda para anular isso? Então antes aqui dentro fazia sentido dar zero, porque tinha vetor para um lado e para o outro. Agora os vetores apontam todos para o mesmo lado, então agora já não é mais zero o resultante. Se eu considerar que esses campos praticamente se anulam, eu ainda tenho que fazer pontilhada paralela para desenhar o vetor resultante. Então na superfície já percebeu que não é zero o campo elétrico. E ele aponta para onde? Para fora, na superfície, perpendicularmente para fora na superfície. Esse valor eu não consigo ainda te dizer quanto vai dar. Mas em seguida eu vou te mostrar quanto que ele vai dar. Porque eu consigo calcular o campo elétrico fora da esfera. Olha o que vai acontecer quando eu afastar esse ponto da superfície. Fala, amigo. Ali se botar um pouquinho mais para dentro da esfera,
não vai chegar num ponto que os dois ali na diagonal vão se anular, e daí os dois restantes vão estar assim. Cara, aí é que tá. Eu tô analisando a esfera, digamos, muito de longe. Se eu analisar microscopicamente de perto, vai dar a impressão que isso aqui é a linha do horizonte, que é reto. E aí os vetores da superfície vão se anular. Mas na superfície, dentro da superfície, como existe uma curvatura, se o ponto já está dentro da superfície, essas partículas que estão ali vão ter um campo elétrico para dentro da superfície. E por isso que dentro da superfície dá zero, e encostado nela já não dá. Porque as partículas estão sassaricando bem na superfície, certo? Mas era justamente isso que me deixou anos agoniado, para poder entender esse salto daqui para cá, né? Mas olha só o que vai acontecer, gente. Olhem bem para isso, hein? Olha o que vai acontecer quando eu faço análise no ponto externo da esfera. Se eu faço análise do ponto externo da esfera, aqueles vetores maiores que antes estavam praticamente se anulando, agora, olha só, vai ou não vai ter uma componente considerável para lá? E detalhe, tem mais as outras esferas, as outras partículas mais distantes que também geram seus potenciais para cá, para fora. Tu concorda que essa resultante tem que dar bem maior que a resultante encostado, devido ao ângulo entre esses vetores? E para nossa sorte, dobra o valor em laboratório. Tu percebe que se encostado na esfera é 5 volts, tu desencosta, vai para 10. E depois vai caindo com a distância, como nós já sabíamos. Resumindo, se tu olha para a fórmula, campo elétrico é igual a K vezes Q sobre D ao quadrado. Quando nós estamos no interior da esfera, o campo elétrico ficou sempre nulo, porque campo elétrico é uma grandeza, os vetores apontavam para lados opostos, se anulavam. Quando eu fiz a análise na superfície, os vetores das partículas próximas se anulavam, mas tinha uma resultante para fora devido às partículas distantes, e tínhamos um certo valor de campo elétrico. Quando nós desencostamos da superfície, os vetores próximos que estavam praticamente se anulando deixam de se anular e acrescentam um certo valor no campo elétrico, dobrando o campo elétrico. Depois o campo elétrico vai caindo rapidamente. Por que ele cai rapidamente? Porque quando a distância dobra... Na outra sala falaram 2, eu fiquei puto. Quando a distância triplica? 9. Quintuplica? Isso o cara nem isso aprendeu nas aulas, que eu já repeti tantas vezes em tantas físicas diferentes, né? É que aí é um alerta, a coisa tá feia. Aí a coisa tá muito feia. Os caras não lembram que há um quadrado ali, gera esse tipo de situação. Legal. Então acabamos de analisar o campo elétrico dentro de uma esfera carregada. Vimos que no interior é zero. Quando encosta na superfície dá um determinado valor. E quando desencosta a superfície por fora dobra. E aí vai caindo com o quadrado da distância. Professor, como é que determina esse campo elétrico máximo? É só usar essa fórmula. Só que no lugar da distância, adivinha quem é que vai usar? O próprio raio da esfera. Concorda que o raio da esfera representa a distância do centro até a superfície? Então, esse valor máximo é K vezes Q sobre R ao quadrado. Quem é esse valor aqui, então? K vezes Q sobre 2R ao quadrado, gente. Dividir por 2 não é a mesma coisa que tirar o ao quadrado. Não te falei que era metade? Metade de uma coisa vai dividir por 2? Então era só ter pegado o valor máximo e dividir por 2. Só isso. Fala mesmo. Explica de novo porque usou o raio. Porque assim, ó, quando eu estou trabalhando com uma esfera pequenininha, eu não posso considerar que toda a carga está no centro da esfera e eu só uso a distância até a esfera. Então, se eu quiser calcular o campo elétrico nesse ponto, eu vou usar a distância do ponto até o centro da esfera. Quando eu estava no interior da esfera, não fazia sentido usar essa suposição, né? Imagina, eu estou aqui no interior da esfera, as cargas estão em volta de mim, eu vou fingir que as cargas estão no centro. Não faz sentido. Porém, depois que eu estou fora da esfera, eu posso fingir que essas 4 carguinhas estavam no centro. E aí, como é que eu vou medir a distância das cargas até o ponto? Eu vou usar a distância entre um e outro, que é o próprio raio. A distância entre o centro e a superfície da esfera. Se estiver fora, não vai se morar pro raio. Sim, então a partir desse ponto ali, então ó, o cálculo que eu fiz é para esse valor. Obrigado, amigo, muito educado. Para esse valor aqui, ó. Esse valor que é o valor máximo. Aonde ocorre o valor máximo? É desencostando da esfera. E é atômico mesmo. Se tu encosta, o valor é metade. Se tu desencosta, dobra o valor.
É atômico o negócio, beleza? Então, ó, esse ponto aqui é o valor máximo, mas se tu quiser determinar esse ponto aqui, amigo, aí tu vai ter que usar essa formuleta aqui, ó. Aí é a distância. Então eu só estou te falando que o valor máximo ocorre quando a distância é igual ao raio, bem na superfície da esfera, mas fora dela, uma bolinha aberta ali, é fora. Quando eu faço, aí dá o dobro, né? Aí se eu deixar assim encostado, o campo elétrico não vai diminuir. Como é que é? Se eu deixo desencostado, é o dobro do que está encostado. Daí se eu deixo desencostado, o campo elétrico vai diminuir. Claro. Ah, tá, entendi. Não, olha só, olha só. Aqui está a esfera carregada, vamos imaginar que é uma esfera grande. Se tu mede um campo elétrico lá dentro, está 0, 0, 0, 0, 0. Encostou na esfera, por dentro ou por fora, vai dar um certo valor, tipo 20 volts. Desencostou por fora, dobra para 40. É questão de encostar e desencostar, é um pulo mesmo. Isso me irritava, porque eu não imaginava que isso podia existir na natureza. Um comportamento tão anormal, né? Tão não linear. Aliás, tu nem imaginou que ia usar bolinha aberta, bolinha fechada para representar a natureza, né? Parecia que era uma ideia de matemático babaca, mas não. Sem bolinha aberta e bolinha fechada, tu nem entende a natureza ainda quando tu vive, né, cara? Então tu vê, para poder entender a natureza, precisa daquela ideia matemática mais refinada, certo? E tu viu, cara, não foi do além que isso surgiu. Isso aconteceu por quê? Devido à posição dos vetores campo elétrico, devido ao caráter vetorial do campo elétrico, só isso. Mas olha só, além de analisar campo elétrico, é importante também saber o potencial elétrico. Vamos fazer agora a análise do potencial. Vamos esquecer esses vetores malditos que tanto deixam a gente confuso e vamos fazer uma análise do potencial elétrico. Agora potencial elétrico mudou, né? V igual a K vezes Q sobre D. Então peraí, potencial elétrico gerado por uma partícula positiva, é positivo ou negativo? Positivo. Deixa eu ver, não tem módulo, né? Ah, é verdade, então se é positivo, o potencial é positivo. Se é negativo, o potencial é negativo. Já fizemos esse cálculo algumas vezes. Então beleza, essa gera um potencial positivo, essa outro, essa outro, essa outro. O potencial pode dar 0. A soma de 4 números positivos pode dar 0? Opa, então não é 0, cara. Então eu já sei que lá no centro, quando a distância até o centro é 0, eu sei que o potencial não é 0. Agora vamos analisar esse ponto. O que aconteceu com os potenciais gerados por essas cargas? Se aproximou. O que aconteceu com o potencial? Aumentou, porque a distância é menor, o potencial gerado é maior. E o potencial gerado por essas outras? Diminuiu. E na mesma proporção. Concordas? A mesma distância que aumentou para aqueles é a distância a mesma distância que diminuiu para cá é a que aumentou aqui. Concorda comigo? Ou seja, o aumento de potencial gerado por algumas partículas é compensado pela redução de potencial gerado por outras. Quer dizer que o potencial continua dando o mesmo. E aqui, e ali, e ali, e ali, e ali, e ali. Tudo o mesmo, igual, 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 igual até a superfície. Em qualquer ponto, inclusive na superfície, se tu vai calcular os potenciais gerados por cada partícula, as próximas geram potenciais grandes, as distantes geram potenciais pequenos, e somando, continua dando igual. Porém, depois que eu chego na superfície e desencosto da superfície, tu concorda que todas as partículas vão se distanciar? É, né? Aqui, ó, até aqui, algumas se aproximavam, outras distanciavam. A partir daqui, todas se distanciam. Aí o potencial começa a cair. Tu acha que ele vai cair mais ou menos intensamente que o campo elétrico? Quando a distância dobra, o potencial cai pela metade. Quando a distância triplica, cai 3 vezes, não cai 9 que nem antes, porque não está elevado ao quadrado, gente. É um raciocínio bobo que eu estou te pedindo, tá vendo ali, ó? Ou seja, ele vai cair, mas não vai cair tão intensamente quanto o campo elétrico. Enquanto o campo elétrico cai mais fortemente, o potencial elétrico cai vagarosamente. Como é que se calcula esse potencial elétrico, professor? Ué, através da fórmula normal, K vezes Q sobre D. E qual é o máximo potencial? É quando eu substituo a distância por quanto? Pelo raio, fica K vezes Q sobre R. Então esse é o potencial máximo. Peraí. Partícula carregada. O que precisa atuar nessa partícula carregada para ela ir para algum lugar? Campo elétrico. Tem campo elétrico aqui no interior? Não. Não tem campo elétrico. Pode ter força elétrica atuando lá dentro? Não tem força elétrica atuando lá dentro.
220 volts, o que é esse 220 volts? É uma diferença de potencial, quer dizer que um dos polos teoricamente é 0 e o outro é 220, dá uma diferença. Quando tem uma diferença de potencial, se tem carga elétrica, ela vai, né, do maior potencial para o menor potencial, não é isso? Certo? Aqui dentro tem diferença de potencial? Não, né? O potencial é sempre o mesmo. Ah, então pode ter certeza que se tu tiver ali dentro, meu querido, tá safo. Não pode sofrer nenhum efeito elétrico, porque não tem campo elétrico e não tem DDP. O que é DDP mesmo? É por isso que o Faraday, quando percebeu que isso acontecia, né, lançou a ideia que a gente chama de blindagem eletrostática ou gaiola de Faraday. Sempre que uma pessoa estiver dentro de um condutor, certo? Carregado, ele está a salvo de efeitos elétricos no seu interior. E aí ele construiu uma gaiola gigantesca, se enfiou dentro da gaiola, conectou a gaiola num para-raio e esperou um monte de raio cair no para-raio e eletrizar a gaiola, para depois abrir a portinha e sair e mostrar para o mundo que a ideia dele era verdadeira, arriscando a própria vida. Beleza? Então o que eu acabei de te mostrar é a prova daquilo que eu já havia citado há tempos atrás, né? Da blindagem eletrostática ou gaiola de Faraday. Isso que eu acabei de fazer prova que dentro de um carro, mesmo sem pneu, certo? Tu está molhado e pelado no interior do carro, segurando na lataria do carro com a mão molhada, tudo molhado. E raios caem na lataria do carro, a 10 centímetros da tua mão, nada vai acontecer contigo, certo? Porque a carga elétrica em excesso fica na parte externa do carro, não vai para a parte interna. Se tu não botar o dedinho para fora do carro, não dá nada, beleza? Aí um aluno levantou a hipótese na outra sala: professor, mas se eu botar o cara lá dentro, puxar um fio da tomada, botar dentro da esfera e botar na bunda dele? Ah, não. Eu estou te dizendo, amigo, que a blindagem eletrostática blinda de efeitos externos. Se tu botar um gerador ali dentro e enfiar na bunda do cara, o cara vai tomar choque, tá beleza? Então, ó, é para efeito externo, é para efeito externo. Senão tu nunca poderia tomar qualquer tipo de choque no interior do carro. E tu pode, né, se tu estiver lá fazendo alguma coisa, fazendo um conserto elétrico dentro do carro e encostar inadequadamente os fios na parte interna do carro e tu se encostar lá com, né, um gerador, é claro que vai dar problema. Agora, se o carro estiver engatado na tomada e tu dentro do carro, certo? Na parte interna do carro, tu já não vai tomar choque, por incrível que pareça. Loucura, né? Então, blindagem eletrostática ou gaiola de Faraday. Acabamos de entender por que esse fenômeno existe. Tem um outro comentário importante ainda. Eu ainda tenho que citar pelo menos o poder das pontas. Deixa eu aproveitar o embalo aqui. Se tu tivesse, exatamente. Tem uma história que eu acho que eu já contei pra vocês, de um aluno que comentou de um tio dele que faleceu quando foi descarregar o do caminhão, lembra? O caminhão de areia foi descarregar. O cara estava dentro do caminhão, quando encostou a caçamba no fio de alta tensão, começou a sair faísca, né, a dar curto-circuito, e a galera de fora do caminhão pediu para o cara sair, vai explodir, vai pegar fogo. O cara estava na gaiola de Faraday, né, são e salvo, poderia ter tirado o caminhão sem problema nenhum dali, sem risco de morrer, e quando ele foi sair do caminhão, aí sim ele encostou na parte externa do caminhão, né, e pior, encostou no chão. Então aí a corrente elétrica toda que estava encostada, sendo recebida pelo poste, né, certo? Atravessou ele para ir para a terra, né, para o potencial zero. E o cara teve foi eletrocutado de maneira fulminante. Manda, meu. Se circulasse daria, né? Se fosse uns 700 mil volts, né, uma rede de altíssima tensão, não daria. Mas considerando que era 13.800 volts, que é a rede interna, aí não teria problema. Um pulo resolveria a parada. Como é que faz a manutenção lá daqueles fechar a tensão? Isso. É bem isso mesmo. O processo é praticamente o mesmo. O helicóptero, quando estava em contato com a Terra, o potencial do helicóptero era zero. Por definição, o potencial da Terra é zero. Beleza? Então, quando tu faz um aterramento lá na tua casa, um fio terra na tua casa, aquele fio tem potencial zero. Quando o helicóptero estava no chão, ele estava em contato com a Terra, então tinha o potencial da Terra, zero. Aí vai lá o piloto e geralmente dois técnicos, né? Um técnico para ajudar e o técnico que vai fazer a limpeza. Ele já está todo equipado, bonitinho. Quando o avião, o helicóptero, está chegando próximo do cabo de alta tensão, que está a 700 mil volts, antes de se aproximar muito, só de se aproximar, o helicóptero pode tomar uma descarga elétrica, certo? E que poderia danificar alguns equipamentos do helicóptero. Então ele pega um cabo que
tem o cabo é isolante, mas tem um fio condutor por fora. Ele pega esse cabo e encosta no fio de 700 mil volts. Nesse momento, né, o helicóptero fica eletrizado, ocorre uma faísquinha, né? Ocorre uma faísquinha, todo o helicóptero agora está a 700 mil volts, beleza? Só que tu vê, os caras não fizeram a corrente passar por dentro dele para ir para o helicóptero, fizeram passar por um fio. E como eles estavam em contato com o helicóptero, todos ficam a 700 mil volts, sem tomar choque. E agora que o cara está a 700 mil volts e vai passar por um cabo que está a 700 mil volts, já não tem mais TDP. Aí ele pode passar, que ele não vai ser usado como fio terra para eletrizar ou deseletrizar o helicóptero. Aí, né, aí olha só, o cara foi lá, passou para o fio. Ele é deixado lá pelo helicóptero, ele fica lá 4 horas limpando o fio pendurado, né, todo amarradinho e esfregando os fios para tirar as corrosões e tudo mais. O helicóptero vai para a base dele, fica com raio caso, né, dê algum problema, uma emergência, o cara tem que voltar. E aí 4 horas depois, aliás, quando o helicóptero vai aterrissar, ele tem que tomar cuidado, não pode ficar alguém esperando, vem, desce, porque aquele helicóptero está a 700 mil volts. Se alguém encostar no helicóptero antes de ele encostar no chão, a pessoa vai descarregar o helicóptero e vai fritar. Então o helicóptero mesmo, sem ninguém encostar nele, se encosta no chão. Então o helicóptero encosta no chão e descarrega. Um raiozinho vai, né, sair do helicóptero em direção à terra. Beleza? Pss, carregou. É visível, é visível. Tanto que muita gente acaba morrendo. Qualquer deslizezinho nesse processo, morre o cara que vai limpar o fio. Tanto na hora de buscar, quanto na hora de levar. Então é arriscado os caras bobear na hora de eletrizar o helicóptero, ele morre, como já aconteceu muitas vezes. Então é um processo bem arriscado. Por isso o cara trabalha só 4 horas por dia e vai se aposentar depois de 10 anos de trabalho apenas, né? Aposentadoria por periculosidade. Ganha muito bem esse. Olha, cara, eu vou te dizer que ele deve ganhar, acho que um técnico desse ele deve tirar pelo menos uns 4 mil, porque é muito específico, né? O cara tem que manjar de rapel, o cara tem que manjar de técnicas de segurança, certo? Então eu diria que deve ser por baixo aí uns 4 pila ele deve ganhar esse técnico, certo? Um salário razoável para um cara que vai trabalhar menos, né, do que o normal, mas vai arriscar a vida dele diariamente, certo? Fala, querido. Mas quando o helicóptero vai pegar ele de volta, o helicóptero vai ter descarregado e ele vai dar certo. Por isso que antes de encostar no cara, tu vem numa região do fio, eletriza o helicóptero pelo mesmo processo inicial, deixa o helicóptero a 700 mil volts e depois vai em direção ao cara para buscar ele. Né? Se por acaso o cara achou que o helicóptero foi eletrizado e não foi, e vai buscar o cara, bem na hora que ele for passar pelo helicóptero, ele vai tomar uma descarga elétrica brutal e provavelmente vai morrer. Certo? Galerinha, olha só. Acabamos de falar um pouquinho sobre gaiola de Faraday, também conhecida como blindagem eletrostática. Um amigo na outra sala ainda perguntou, professor, isso aí vale para qualquer voltagem, essa blindagem eletrostática? Não é possível. E aí eu citei aquilo que eu havia citado numa outra aula para vocês do Mythbusters, né? A galera da Discovery queria fazer uma pistola de água que eletrocutasse as pessoas. Não tem o que fazer, e aí então o cara vai fazer pistola de água que ele eletrocuta. Eles primeiro tentaram pegar a pistolinha clássica de policial, aquela que dispara as chapinhas, né? E mesclar com uma brinquedinho de água, para ver se ia conseguir eletrocutar. O problema é que a água, quando é disparada da pistola, a água se separa em gotículas de água. Então fica ar entre essas gotículas e a corrente elétrica não pode, então, percorrer esse cano. Assim como não é possível ser eletrocutado fazendo xixi numa tomada, né? Porque o xixi não é é contínuo. Né? Os mesmos caras do Mythbusters fizeram essa prova um tempo atrás. De qualquer maneira, eles pensaram, não, nós vamos fazer essa porcaria dessa pistola, custe o que custar. Eles pegaram uma super pistola de água que jogava um monte de água, uma quantidade bem grande de água, foram num laboratório que tinha uma máquina de produzir raios artificiais, raios de entre 10 mil e 50 mil volts. E aí tá lá a máquina de fazer raio, né? Tem uma torre por onde o raio vai sair. O bigodudo lá, o maluco do Mythbusters, subiu nessa máquina, ficou na gaiola de Faraday da máquina, que é lá do lado da torre, onde vai sair o raio de 50 mil volts, pegou a pistola de água, e enquanto a máquina produzia um raio que ia da torre até o chão, ele foi lá e disparou a pistola de água lá quase do lado do raio. Quando a água saiu da gaiola de Faraday, na qual ele estava, o raio imediatamente foi em direção à água e usou o jato d'água para cair no chão, bem como eles queriam. Então, a água estava carregando um raio de 50 mil volts e batendo no chão. Agora, tu imagina,
Tu acha que o cara do laboratório ia deixar um maluco desse entrar na máquina do cara com uma pistola cheia d'água a poucos centímetros de um raio de 50 mil volts, se ele tivesse alguma dúvida de que o cara sairia vivo? Tu imagina um processo de acabar com a carreira e fechar o laboratório se bobear, se o cara morre. Então pode ter certeza, porque eles tinham certeza absoluta de que nada iria ocorrer nesse momento. Mesmo 50 mil volts a poucos centímetros de ti. Tá esmolhado, aí o cara tava, né, a água espirrando em cima dele com a pistola. E ele sabia que ele estava, né, são e salvo. Beleza? Gaiola de Faraday, muito legal. Fala, amigo. No primeiro caso não deu certo se fosse gelo. Como é que é? Como é que é? No primeiro caso quase que não deu certo por causa do ar entre as partículas. E se fosse gelo? Ótimo, cara. A gente teria que ver a condutibilidade do gelo, né? A gente teria que analisar a condutibilidade do gelo. Boa pergunta, cara. Então, teria que perguntar para o professor de química sobre a condutibilidade do gelo, como é que é. Eu acredito que pode haver, dependendo da voltagem, pode haver condução, sim. Ah, não ia eletrizar o ar. Sim, um raio é o ar eletrizado. Né? O raio é onde o ar está justamente eletrizado. E quando tu joga água, como é mais fácil, a resistividade do ar é menor que a resistividade da água, então o raio percorre um caminho de menor resistência. Fazer xixi na tomada, se fosse uma voltagem muito alta, não ia eletrizar o ar e percorrer tudo até chegar. Aí não precisa nem fazer xixi. Aí é só se aproximar. Aí o xixi não influencia. Se é uma tomada muito, né, se é uma região transformadora que está a 100 mil volts, tem já uma placa, caveirinha, mantenha a distância, a alta tensão. Porque se tu abrir a portinhola, um raio já pode vir e te fritar. Beleza? Então, galera, ó, quando aparece lá alta tensão, mantenha a distância, não dá pra ficar lá fuçando, metendo a cara lá pra dentro. O que é que tem lá dentro? Porque só de tu te aproximar, o ar fica condutor. Quando um raio está caindo, é o ar que fica condutor. Imagina, cara, voltagem suficiente para um raio atravessar metros e metros de ar. Beleza? Então, quando um raio cai de uma nuvem alta para o chão, pode ter certeza que aquela nuvem estava a 100 mil volts, meu querido. Por isso que deu aquele guascaço e conseguiu percorrer uma camada enorme de ar. Certo? Alguém fazer uma colocação por aí? Galerinha, o negócio é o seguinte, para finalizar essa parte, poder das pontas. Olha que ideia simples essa. Se eu pegar um material que tem uma parte plana e uma parte pontiaguda, se eu for distribuir cargas elétricas na superfície desse corpo, as cargas vão tentar se manter uma mesma distância uma da outra, não é isso? Afastadas, é isso aí. Aqui está então um corpo qualquer condutor em equilíbrio eletrostático. Para a gente poder ter uma noção da quantidade de carga em cada região da superfície, eu poderia fazer um círculo, tentando abraçar as cargas. Em qualquer parte plana que eu faça um círculo, eu consigo abraçar duas cargas. Se eu faço um círculo do mesmo tamanho na ponta, eu consigo abraçar. Tu concorda comigo que naquela mesmo volume de espaço tem mais carga elétrica do que nos outros? E faz sentido, né? Porque numa região pontiaguda eu tenho mais superfície num volume menor. Isso faz com que ocorra uma concentração de cargas elétricas na ponta. E onde tem mais carga elétrica, o campo elétrico é maior. O potencial elétrico também é maior. Ou seja, é através da ponta, geralmente, que um corpo é carregado ou descarregado. É por isso que as pilhas, né, no contato do brinquedinho lá tem uma pontinha para ocorrer um contato melhor. É por isso que o para-raio é pontiagudo, né, para o raio poder escolher melhor o caminho de maior campo elétrico, de menor resistência elétrica. É por isso que aqueles medidores elétricos, o multímetro, tem duas pontinhas que o técnico encosta aonde ele quer medir. Com a pontinha eu facilito o contato. Agora cuidado, hein? Tem que interpretar adequadamente o que eu estou dizendo. Pego uma esfera e pego uma esfera com uma pontinha. E vou jogar carga para as duas. Qual será que consegue receber mais carga sem descarregar? Qual que consegue absorver mais carga? Quando o cara coloca o poder das pontas e diz que o campo elétrico é maior ali, e o cara cita a pilha e o para-raio, dá a impressão seguinte: ah, quando tem a ponta é mais fácil carregar. De fato é mais fácil carregar, mas é mais fácil descarregar. Então se tu for jogando carga para as duas, for jogando carga, vai jogando carga, uma hora essa aqui já vai conseguir descarregar com um raio para o chão através da ponta.
essa aqui não vai ter descarregado ainda, porque não tem uma região de campo elétrico maior para disparar o raio para o chão. Então essas esferas não recebem a mesma quantidade de carga. Essa pode receber mais carga antes de descarregar do que a pontiaguda. Até porque a pontiaguda, o campo elétrico ali fica muito grande, grande o suficiente para eletrizar o ar, e o ar vira condutor. Um raio é disparado e deseletriza a esfera. Beleza? Então nesse caso a ponta atrapalha, né, o acúmulo de carga elétrica. Poder das pontas, a região onde é pontiaguda, ocorre uma concentração de carga elétrica e, portanto, o campo elétrico é maior. É mais fácil de carregar através da ponta, mas também é mais fácil de descarregar. Beleza? Fala, meu querido. Aí, tipo, se eu jogar a carga no meio, ela não vai tender aí do outro lado? Se tu botar a carga aqui no meio, as cargas vão se espalhar pela superfície. Só que na ponta elas vão se concentrar. Mas ela não vai queimar o campo. A carga positiva, tu diz? É que depende como é que se esse corpo tiver recebido carga positiva, as cargas positivas tendem a se repelir, certo? Elas se distribuem igualmente, mas vai acontecer mais carga naquela superfície, porque aquela superfície, né, tem mais superfície por o mesmo volume. E como as cargas se distribuem na superfície, naquela região vai ter mais carga. E o campo elétrico é maior, isso é fato. E o campo elétrico ser maior é que proíbe de mais carga ainda ir para a ponta. Concorda comigo? Pelo fato de o campo elétrico ser maior, a descarga elétrica ocorre com mais facilidade. Se as cargas fossem todas negativas, ocorre o mesmo processo. Carga negativa repele carga negativa. Elas tendem a se espalhar na superfície de maneira igualitária. E aquela região tem mais superfície, então mais cargas vão ficar ali. Então o campo elétrico naquela regiãozinha fica um pouco maior e a descarga ocorre por ali. A gaiola lá, eu tenho uma cascata caindo de fora pra dentro e tem uma voltagem passando por essa água, eu vou tomar choque. A água está entrando na gaiola junto? Pois é. Pois é, como existe algo vindo de fora e fisicamente carregando, né, a corrente elétrica, é um caminho, é como se tivesse um fio condutor, né, conectando a tomada de fora até o cara que está na parte interna. Certo? Então a água vai representar um condutor vindo de fora, por isso que a blindagem já fica comprometida. Fala, amigo. Mas dentro dessa gaiola, se eu colocar alguma lâmpada, luz elétrica, eu posso ligar ela dentro? Sim, sem problema, se eu trazer o fio, né, até o... sem problema nenhum. Mas aí não vai... O que tu não pode, por exemplo, é fazer um celular funcionar lá dentro, né? Porque as ondas vêm de fora e tem que penetrar no interior. Aí como o campo elétrico lá é nulo, ondas eletromagnéticas não vão se estabelecer lá dentro. Por isso que um elevador bem fechadinho, o cara não consegue usar o celular lá dentro. Só se o elevador tiver uma antena específica ou for vazado, bem vazado, para conseguir usar o celular dentro do elevador. Certo? Beleza? Em regiões onde tem reunião de grandes líderes mundiais, a construção já é feita com uma malha fina, condutora em volta, para que aconteça o que acontecer, ele entrando lá dentro, ele não consegue usar o celular, né, e não consegue instalar nenhum aparelho que vá escutar a conversa e poder ser escutado lá fora. Então o cara já blinda eletrostaticamente o ambiente da reunião para evitar escutas ou uso de equipamentos eletrônicos que se comuniquem com a parte de fora. Certo? Legal. Por que não mostrei na cadeia? Como? Por que não mostrei na cadeia? Cara, porque eu acho que tem político, bandido, que está relacionado com os caras da cadeia, ganhando dinheiro com tráfico de droga. E aí eles assim, não podemos deixar os nossos contatos na cadeia sem comunicação. Porque é uma coisa idiota, custa $100 um bloqueador de celular. Tem um amigo meu que tem um bloqueador de celular, a gente estava na sala dos professores um dia, de repente eu falo no celular, puf, e aí eu vejo ele rindo, né? Tá lá com o bloqueador dele. Certo? Ou seja, por que não ter isso no presídio? É porque tem filho da puta organizando o país, bandidos organizando o país. Menos familiares de vocês, é claro. Como? 50 mil aquele pra cadeia, você não tem verbo e... Ah, é mentira, cara. 50 mil, como assim? Se feito no Brasil, né? Pelos próprios caras. Compra da China nesse caso, porra. Paga $100 cada um. Ah, pessoal, mas só serve pra uma cela. Compra pra todas as celas, porra! Né? Então é bandido! É porque tem bandido organizando o país. É esse o motivo. Fala, meu querido. O raio tende a ir pro chão, tipo, por exemplo, naquela agulha, tipo, naquela ponta, sei lá. Se eu virar pra cima e tipo, botar uma carga bem elevada, vai soltar um raio, como o professor diz. Mas o raio tende a ir pro chão ou vai em linha reta? Ah, ótima pergunta. Para o raio poder ter disparado, é porque ele já viu que tem uma região de menor resistência, certo? O raio,
É como se o meio sente o que está acontecendo e tem um caminho de menor resistência. Aí tem que ver. Se tiver uma nuvem com uma certa carga próxima no teto, o raio pode ser disparado para cima. A maioria dos raios não ocorre entre o chão e as nuvens. A grande imensa maioria dos raios ocorre entre duas nuvens. Então tu não vê a maioria dos raios. Aquele clarão que tu vê no céu, né? É porque tinha uma nuvem em cima, outra embaixo, o raio foi disparado entre duas nuvens. Então o raio vai para onde for mais fácil. Beleza? Então, se tu soltar ele mais próximo do chão, a tendência vai ser ir para o chão. Se essa esfera carregada estiver muito próximo de uma superfície alta, né, ele vai disparar o raio em direção à superfície, certo? Sempre em direção à região de menor resistência elétrica. E eu vou fazer um exemplo. Vou fazer um exemplozinho para vocês, para te mostrar que apesar da teoria estudada parecer em algum momento complexa, os exercícios são bem simples. Então, querida, olhem lá, galera, na página 61, o exercício 16. Nossa. Um condutor esférico de 20 centímetros de diâmetro. Um condutor esférico de 20 centímetros de diâmetro está uniformemente eletrizado com carga de 4 microcoulombs. Quantidade de carga, 4 microcoulombs. O que é micro mesmo? Em relação a um referencial do infinito, o potencial elétrico em um ponto P, que está a 8 centímetros do centro do condutor, vale em volts 8 centímetros. Então o raio é 10, né? 8 centímetros. Como é que eu vou calcular a voltagem naquele ponto? Como é que eu vou calcular a voltagem naquele ponto? Qual é a fórmula da voltagem? V igual K vezes Q sobre D ou R, né? R quando é na superfície ou no interior e D quando é uma distância qualquer. Nós acabamos de ver que o potencial no interior é igual ao potencial da... acabamos de ver que é constante o potencial. Então é só calcular o potencial da superfície. O K é 9 vezes 10. Qual é a carga? 4 vezes 10 na menos 6. E qual é a distância que eu vou usar? É o raio. É o raio, imaginando que a carga está toda no centro e a distância que eu vou usar é o raio. Então 10 centímetros. Porém, 10 centímetros é 10 na menos 1 metros. Tudo bem? Colocando 10 na menos 1, 4 vezes 9... 36, 10 na 9 com 10 na menos 6, 10 na 3, o 10 na menos 1 passar para cima, 10 na 1. Para não escrever 36 vezes 10 na 4, vou escrever 3,6 vezes 10 na 5 volts. Letra A. Não mudou nada, cara. É a fórmula antiga já, ó. A fórmula antiga. Só que agora eu preciso saber que no interior o potencial é igual ao da superfície. Por isso eu uso o raio como distância. Tá aí um exemplozinho. Muito obrigado pela paciência, pela atenção. E assim, ó, não é por mal, galera, ó. Eu gosto quando a galera faz perguntas meio, né, devaneando. Ah, professor, e se? Mas pense bem, será que vale responder o e se e deixar de fazer exercício de vestibular? Por isso eu peço, de repente, às vezes vale a pena tu te conter nas tuas dúvidas filosóficas e te ater no vestibular. Professor, nessa questão. Professor, no vestibular, se tiver uma questão desse jeito, e aí a gente pode filosofar de repente nos corredores, na aula de assistência extra, que tem duas semanas, né, que tem assistência extra, as 2 que não tem, beleza? Então de repente aí a gente aproveita um pouquinho melhor. Eu também sou curioso e tinha as mesmas inquietações que tu, mas às vezes vale mais a pena a gente se ater à parte técnica. Meu Deus, a tarefa! Ah, meu pai! Tarefa mínima dessa parte. Tarefa mínima. Fez a tarefa, vai pro céu, não fez, inferno. É assim, 61 e 62. Tu pode escolher o que tu quer, meu querido. Página 61 e 62 é a tarefa mínima. Como? A última aula que eu vai ser uma coisa. Você sempre vai poder usar o raio. Sempre que o cara quiser o potencial no interior ou na superfície, que vai usar o raio. Bem isso mesmo, parabéns, cara.